Galera, ser pai não é pra qualquer um, tem muito pai miserável por aí e na cultura pop não é diferente. Por isso eu resolvi fazer pra vocês aqui uma lista com os piores pais da cultura pop. Então fique esperto porque é cada um pior do que o outro, você realmente vai se decepcionar muito. Só que essa lista aqui está muito boa, então acompanhe esse vídeo até o final pra você não perder tudo, vambora! E salve nerd, beleza? Eu sou o Patrick Souza, seja muito bem-vindo ao canal PS Nerd, o canal perfeito pra você. E já vai se inscrevendo no canal e deixando o like pra você ajudar a gente a se tornar um dos maiores canais de todos os tempos. E eu devo dizer aqui que falando em cultura pop, eu vou estar incluindo nessa lista aqui, tipo, pessoas de animes, filmes e até mesmo séries, ou seja, tudo relacionado ao mundo nerdístico, tudo que engloba o mundo nerd. E já deixa aqui nos comentários os piores pais que você já viu na cultura pop. Já deixa aqui antes de você ver essa lista pra gente comparar qual é a sua lista contra a minha, valeu? Muito obrigado, se inscreve no canal e vamos começar com essa lista. Capitão Pátria, The Boys. Claro que o maior psicopata de The Boys seria um péssimo pai. Depois dele descobrir que tinha um filho, tudo que ele queria era despertar os poderes dele. Ele jogou o garoto de cima de uma casa, pô, de cima de uma casa, olha o nível. Ele chamou o moleque de marica e agora ele quer usar os óvulos da Maeve, pô, da rainha Maeve, né, pra ter um monte de filhos que ele julga perfeitos. Galera, eu nem preciso dizer que isso não vai acabar bem, né? Eu só fico imaginando, tipo, o caos que aconteceria com um monte de demônios voando por aí. Pense comigo, se com apenas um, no caso o Capitão Pátria, o mundo de The Boys corre perigo, imagina a destruição, as destruições globais que esses pivetes causariam. Lógico que, vendo por esse lado, eles seriam criados por um psicopata, ou seja, imagina um monte de filhotes, filhos do Capitão Pátria, criados por ele. Mano, vai ser destruição, o cara é um caos completo. Em Devon, Boku no Hero, saca só qual era desse cara. Ele queria ser o herói número 1, porra, até aí tudo bem. Só que como ele não conseguiu, ele resolveu ter filhos que nascessem com dois poderes para fazer do moleque ser o número 1 do lugar dele. Ou seja, peraí, ele tentou ser o número 1, não conseguiu, então vou ter filhos para fazer dele tomar o número 1. E ele teve alguns filhos, né? Entre eles estava o Shoto, que sofreu nas mãos do pai, coitado, com os abusos desde que nasceu. E por isso que ele cresceu odiando o pai dele. E eu acho, tipo, muito merecido esse ódio que o pai merecia. Porra, o cara é um abusador de primeira, tipo, fez o moleque sofrer desde criança. Só que isso não foi o suficiente, porque saca só, tem mais. Eles tinham outros filhos e eu julgava todos eles como um fracasso por não ter nascido com dois poderes. E ainda tinha a esposa dele que teve surto depois de tantos ataques sofridos. Esse supera o Homelander no quesito pior pai. Agora, depois de um tempo, ele deu uma segurada e ele está tentando mudar. Mas você acha que ele merece uma segunda chance? Você acha que ele merece o perdão? Eu fiz até uma lista aqui com os maiores usuários de fogo dos animes, ou seja, aquele usuário de fogo mais poderoso, o link nos cards. O Ender vai estar nessa lista, viu? Rasa, o quarto Kazekage, Naruto. Esse cara teve a brilhante ideia de selar o Shukaku dentro da esposa grávida dele e ainda isolou o filho durante a infância toda. E tem muito mais. Quando o Gaara ainda era criança, tinha uns 6 anos, o pai, saca só, mandou vários assassinos de elite para matar o próprio filho, incluindo o tio dele, e ainda mandou o tio dizer pra ele que a mãe dele nunca tinha amado, nunca, e que a existência dele não tinha nenhum sentido. E dá pra ser mais miserável que isso? Dá pra ser mais miserável que isso. Ele realmente fez de tudo pro Gaara, tipo, ter uma vida completamente infeliz ao ponto do próprio Gaara virar um assassino psicótico. Então dá muito pra entender quando a galera pirou de muita felicidade quando o Orochimaru varou uma espadada no peito dele. Tipo, aquela ali foi uma das mortes mais merecidas dos animes. Ego, o planeta vivo, Guardiões da Galáxia. Esse celestial saía pelo universo tendo vários filhos, esperando que um desse certo pra ele usar como se fosse uma espécie de bateria, né, pra realizar os seus objetivos. Porra, crueldade acima da média, na verdade, nível hardcore. Ele acabou indo até a Terra e teve o Peter Quill e mandou os saqueadores, no caso o Yondo, pegar o garoto e levar até ele. Só que o Yondo, quando ele descobriu que, porra, ele não valia nada, o que ele ia fazer com o Peter, ele decidiu salvar o garoto e levar com ele, pra criar, tipo, sendo até o pai de criação do Peter Quill, por maneiro pra caramba, principalmente a relação dos dois em Guardiões da Galáxia volume 2. Só que o miserável do Ego, ele não parou sendo apenas um cara que queria usar o filho como bateria, ele ainda colocou um câncer na mãe do Peter. Então saca só que foi muito maneiro, muito satisfatório com o do Rocket e o Baby Groot, sim, o Baby Groot. Tipo, colocaram uma grande bomba no núcleo dele, explodindo, deixando a forma física dele, tipo, em pó. Duende Verde, Homem-Aranha. O Dr. Osborn não é um cara legal. E sim, galera, eu não estou falando do Duende Verde, e sim do Dr. Osborn. Ele era um cara que nunca tava nem aí pro filho dele, o Harry. E ele não tinha... Ele não era um cara abusivo com o filho, ele não maltratava o filho, nem diminuía ele.
mas ele sempre pensava na empresa e sempre deixava o garoto de lado. Tipo, ele nunca prestou atenção no moleque durante toda a infância dele. Pra você ter noção, o Harry acabou sendo expulso de todas as escolas dele lá no Homem-Aranha 1, tudo porque ele queria chamar a atenção do pai, que não tava nem aí pra ele. E isso acabou se tornando muito pior, porque durante toda a jornada do Harry em Homem-Aranha 1, 2 e 3, tudo isso foi para tentar buscar a aprovação do pai dele, que mesmo assim nunca ligou pra ele. E tudo piorou quando, depois que o Osborn acabou morrendo, ele veio que apareceu pro Harry como se fosse uma espécie de fantasma, fazendo o Harry odiar muito mais o Peter, o Homem-Aranha, para tentar ter a vingança dele. Ou seja, o cara sempre foi um capeta na vida do filho, tipo, um péssimo pai em tudo. Thanos, Vingadores, esse louco dispensa apresentação, né? Ele invadia planetas e dizimava metade da população, então é claro que de pai ele não tem nada, né? Ele jogou a filha dele de um penhasco só para ter mais poder e poder realizar os sonhos dele. Bom, para ser justo, ele sequestrava essas crianças e depois chamava ela de filho. Ele também remodelou todo o corpo da filha dele, a Nebulosa, sempre que ela perdia para a irmã, segundo ele, para ela ficar mais forte, né? Olha que amor, olha quem não queria ter um pai que simplesmente arrancava parte do seu corpo e substituía por máquinas. Porra, você aposto que você ficaria feliz. Eu aposto que você ficaria tão feliz que você deixaria o like aqui, se inscreveria no canal, porque aqui só tem os melhores conteúdos dessa internet. Muito obrigado de coração, viu? Mas continuando aqui, lembrando que o Thanos é um pai tão amoroso que ele tinha 6 filhos e todos eles eram armas pra ele. Ele raptava, treinava e usava para matar quem ele quisesse, ou seja, os 6 filhos dele são as armas pessoais que ele usava para cumprir os objetivos dele, que era simplesmente dizimar metade da população do universo. Rei dos Demônios, Nanatsu no Taizai. Esse cara aqui foi capaz de criar seus filhos só para matarem outras pessoas. Ele literalmente criou só assassinos. E quando um desertou, no caso Meliodas, ele acabou amaldiçoando ele com a imortalidade junto da amada dele por 3.000 anos. Saca só que mau caráter. E ele ainda possuiu o corpo dos dois, tanto do Meliodas quanto dos Eldris. E ele até tentou matar os dois depois. Então você deve achar que, dentro dessa lista aqui, você acha que o Rei Demônio realmente merece o título de melhor pai ou pior pai? Escolhe você se você daria o título de melhor ou pior pai pra ele. O Rei Demônio nunca se importou com nada, pra ele só morte e destruição. O melhor foi quando o Meliodas explodiu ele e destruiu os 10 mandamentos no processo, porque, tipo, o Rei Demônio era uma entidade que só servia para causar destruição e morte. Ele próprio falava isso. Ele via as vidas das pessoas como se fosse uma espécie de formiga, que ele só pisava e que ele não tava nem aí. Pra ele, a vida das pessoas, dos humanos, tipo, até a própria vida dos filhos dele, pra ele não significava absolutamente nada, só a destruição pra ele importava. Chuck, o boneco assassino, queria que o filho seguisse a tradição da família, né? A tradição de ser um assassino que seguisse o seu legado. Mas pro azar do Chuck, o filho dele, até que era uma boa pessoa, e até a Tiffany, a esposa dele, tinha mudado um pouco depois de conhecer o filho e queria abandonar o Chuck para ter uma vida normal. Claro que o Chuck não queria permitir que isso acontecesse, então caçou os dois pra matá-lo. Só que aí, o filho, que antes era meio que uma florzinha, porra, aí o moleque virou um bicho depois de ver a mãe ferida daquele jeito. E ele próprio partiu pra cima do Chuck, cortando ele em vários pedacinhos, ou seja, tomou do próprio remédio Chuck. E por último nessa lista, mas não menos importante, Goku. Eu aposto que você não imaginou que o Goku estaria em uma lista como essa, né? Mas a verdade do cru é que o Goku é um péssimo pai. Desde sempre o cara nunca trabalhou para conseguir alimentos para a família, nunca. Ele passou um ano inteiro no planeta Yadrati treinando enquanto o filho ficava na Terra com a mãe. Mas isso não torna um péssimo pai. O quê? Isso não torna ele um péssimo pai? Tá bom, então que tal passar 7 anos morto só para conseguir lutar contra os lutadores do outro mundo? O Goten cresceu sem um pai, e vira e volta o Goku sempre parte pra lutar ou pra treinar em outros planetas, e só volta quando quer. Ele passa anos lá e que se dane os filhos na Terra. O pai do Gohan, no caso, eu devo dizer que é o Piccolo, que morreu protegendo o Gohan 2 vezes e basicamente criou ele desde quando ele era criança. Ou seja, o Piccolo que é o verdadeiro pai do Gohan. Mas você conhece um pai pior? Deixa nos comentários se você realmente gostou dessa lista. Muito obrigado de coração. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Obrigado e até a próxima. Fui!